Vamos lá. Aqui a gente escolhe a biblioteca e aqui começa o código. Aqui a gente começa contando pontos dos jogadores, pontos X e ponto zero, ponto O. Aqui a gente conta a multiplicação sobre quantas vezes cada um pode usar. Aqui é o número de rodadas. Aqui a gente põe as cartas, a gente adiciona as cartas à operação, né? E o resultado. Aí que a gente começa no while. Enquanto a rodada for menor que 16, rodada mais, que soma mais uma rodada a cada vez que passar pelo while. Aí ele mostra o número de rodadas, fala o jogador que vai jogar e mostra o tabuleiro. Aí ele apresenta no STM, ele fala para o jogador colocar carta 1 a carta 2 da operação. E aqui ele coloca a operação e o cálculo para fazer. Que é o if, é o se. Aqui ele coloca a operação, o A maiúsculo e A minúsculo, que o jogador coloca A minúsculo ou minúsculo. Aí aqui, ó, como é a operação A, ele soma, a S, que é subtração, ele subtrai, e a N, ele multiplica. Aqui a gente coloca, se a multiplicação for menor que 3, a quantidade de multiplicação usada for menor que 3, ele pode usar. Caso contrário, dá comando inválido. Aqui, ele dá essa mensagem, que não pode usar a operação, já que foi usada mais de 3 vezes. Caso ele escolha alguma coisa fora do tabuleiro da operação inválida. E aqui ó, ele vê se o resultado desse ponto do jogador for negativo. No caso negativo, ele zera os pontos. Aqui é a mesma coisa para o jogador bolinha. E apresenta os pontos aqui embaixo do jogador X. A cada vez que passa a rodada, ele apresenta os pontos de cada um. Aqui é a mesma coisa para o jogador bolinha. E aqui ele mostra o fim do jogo. A partir da quinta rodada, ele vai verificar se a média é maior que o ponto de algum dos jogadores. Caso seja, o jogador é desclassificado e o outro vence. Caso contrário, o jogo continua. E aqui ele apresenta se o jogador X tiver mais pontos que o Bolinha, ele ganha. E se o Bolinha tiver mais pontos que o jogador X, ele ganha. E se ambos tiverem o mesmo tanto de pontos, ele dá empate. Aqui a gente volta o código. Aqui ó, a tabela, né? A tabela de jogo. E ele fala o nome do jogador. Então a gente põe aqui 1, 2, multiplicação. Ele dá o resultado e passa isso para o jogador Bolinha. Então a gente põe 1, 2, adição. Aqui ele dá o total de pontos e passa a rodada de novo para o jogador X. A gente põe 2, 3, multiplicação. 1, 2, adição para o jogador Bolinha. 2, 3, multiplicação. E aqui deu o máximo de multiplicação para o jogador X. Então, na próxima que a gente testar o jogador X, ele vai dar erro. Aí, ó. Eu só vou mandar para essa multiplicação. E ele passa a passar para o jogador X de novo. E aí a gente segue o jogo até o final. E aqui, ó, ele deu a operação válida, certo? E aqui a rodada 16, a última caso, ele vai deixar jogar mais uma vez.
E pronto, aqui o código se encerra. Ele fala a pontuação do jogador X, a pontuação do jogador bolinha, e fala que o jogador X está desclassificado porque a média dele é menor. É isso.